Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje ao vivo, para falar um pouquinho mais sobre infertilidade e reprodução assistida. Aproveita a oportunidade, escreve para nós sua pergunta lá nas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, meu Instagram também está à disposição, @Denise Luque. É muito fácil deixar sua mensagem, pode escrever na última foto ou então escrever mensagem particular, aberta em todas as nossas redes sociais. Aproveita a oportunidade e faz sua pergunta. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho quem são os casais que precisam de ajuda na hora de engravidar, quais são as causas da infertilidade, né? Parte feminina, a parte masculina também acho que dá para abordar, já que a mulher vai mais ao médico. E eu acredito muito nessa parceria dos dois buscarem realmente o profissional, né? Então, ligue para cá também e faça a sua pergunta ao vivo ou então deixe com a produção no 0 operadora 11 3337 5886. Não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações no canal lá no YouTube. Hit TV você escreve, tem um arsenal de vídeos, muitos programas já arquivados por lá, que você pode ver e rever a hora em que você quiser, mas também dá para assistir a programação ao vivo através do canal. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Gustavo Kroger. Ele é médico, ginecologista, especialista em reprodução humana. Doutor, estou feliz de receber você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, que a gente aprende muito, viu, doutor? Nunca falou-se tanto da infertilidade. E aí, o que antes era até um tabu, hoje acho que a gente conseguiu trazer aí para até meios de conversas mais populares, né? É possível debater um assunto como esse, porque antes era diferente, né? É porque os casais estão deixando para engravidar mais tarde e aí a gente lida com problemas. Conta um pouquinho pra gente. Sim, quando a gente fala de infertilidade, nós estamos falando de casais querendo engravidar e eventualmente com dificuldade para engravidar. Então, quando eu vou falar em infertilidade, a primeira coisa é definir o que seria infertilidade. Legal. Infertilidade é quando um casal, sem usar nenhum método para evitar, está tendo relação por pelo menos um ano e não consegue atingir o objetivo de ter um filho. Daí a gente chama de infertilidade. Nessa situação que a gente vai começar a fazer a investigação de infertilidade, tá? O principal fator de risco de infertilidade que a gente tem hoje realmente é a idade. A maior parte dos casais está esperando mais para ter o primeiro filho. Então, com o passar da idade, pode se tornar mais difícil para ter o filho, porque no caso da mulher, com o passar dos anos, a fertilidade vai caindo, tá? E depois dos 35, essa fertilidade cai mais rapidamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar para um casal tentando engravidar é: primeiro, vocês têm que estar tentando e, se teve uma dificuldade, procurar um especialista, porque o tempo é o principal fator de risco. Um ano tentando engravidar. Antes disso, é precoce fazer uma busca e os exames são invasivos demais, porque eu entendo que como a saúde da mulher é que fica em jogo aqui por conta da idade, você pode, de repente, ter um fator masculino facílimo de resolver e vai esperar um ano para ver isso. Como é? Em geral, quando nós vamos investigar um casal, né, nós começamos pela mulher, até porque é a pessoa que procura mais o médico. A mulher já tem o costume de estar procurando o médico para fazer a rotina anual dela de exames. Na investigação de fertilidade, vai ter alguns exames mais específicos e alguns que podem ser mais invasivos. Em geral, a gente espera um ano, porque isso é um cálculo de probabilidade. A chance de um casal engravidar com a mulher até os 35 anos é de 20% ao mês. 20% ao mês, a gente espera que em 12 meses, 90% dos casais vão engravidar. Por isso que a gente escolheu um ano. Claro, existem exceções. Se o homem já sabe que tem algum problema, às vezes o homem já teve algum trauma no testículo, já teve alguma infecção testicular, por exemplo, cachumba, que era uma coisa muito que acontecia no passado, às vezes a gente começa a investigar antes. Se a mulher já tem algum relato de cirurgia no abdômen, uma apendicite, uma cirurgia no útero, nos ovários, nas tubas, a gente também pode começar a investigar antes. E quando a mulher está acima dos 35 anos, como a taxa de fertilidade começa a cair, a gente, em geral, espera no máximo 6 meses, daí começa a investigar. Não quer dizer que a gente vá fazer algum tratamento antes de um ano, mas às vezes a gente investiga, porque às vezes podem ter coisas que basta esperar mais e vai dar para engravidar, e tem coisas que vão precisar de um tratamento específico. Quando a gente fala na idade de 35 anos, algumas mulheres que já passaram dessa idade, mas já têm pelo menos um filho, acabam ficando um pouquinho mais tranquilas. Tem motivo para ficar tranquilas ou a fertilidade vai reduzir mesmo assim, mesmo já tendo 1, 2, 3 filhos?
Quando a gente chama de infertilidade, a gente tem dois tipos de infertilidade. A gente tem infertilidade primária, que é no caso de casais ou pessoas que nunca tiveram filho, e infertilidade secundária, pessoas que já tiveram um filho e não conseguem engravidar novamente. Existem causas para as duas coisas, tá? O fato de você ter tido um filho já não significa que você não possa ter dificuldade de ter um outro filho no futuro, seja pela evolução da perda da função que acontece com os ovários. Isso, uma mulher que já tem um filho, ela vai ter essa perda de função da mesma forma de uma mulher que não teve filho, tá? Ou por outras coisas. É muito comum, por exemplo, uma causa de infertilidade feminina que a gente chama de fator tubário. O que é isso? O homem, ele vai ter um caninho, que é o canal deferente, que liga o testículo ao pênis para sair o espermatozoide. A mulher vai ter um caninho, que é a tuba uterina, que vai ligar o ovário ao útero. E esse tubo pode entupir. E é uma causa muito comum de infertilidade secundária de pessoas que já tiveram filhos. Perfeito. Quando a mulher busca o especialista ou ela começa a fazer esse rastreio, ela costuma estar sozinha ou aqui ela já te busca com o marido? Como é isso? Existe uma questão social. Muitos homens, eles associam a infertilidade com perda de potência, o que não tem nenhuma relação, tá? Então, é muito comum que venha no começo só a mulher, nós fazemos diversos exames na mulher, às vezes não encontramos nada na mulher, e também é o seguinte, fazer exames e não encontrar nada não significa que a pessoa tem um problema, porque nós possuímos alguns exames que são possíveis fazer. É impossível avaliar o ser humano como um todo. Tá? E com isso, uma pessoa com exames normais não significa que a pessoa possa ter filhos, significa que eu não encontrei nenhum problema para indicar um tratamento. Tá? Então é muito comum a gente investigar a mulher, não encontrar nenhum problema para indicar um tratamento e só assim o homem se convencer que ele precisa fazer o exame dele, que seria o espermograma, que seria um exame simples. E às vezes a esposa já vai para casa com o pedido médico para o marido. Costuma ser uma grande barreira, as mulheres conseguem, de repente, marcar o exame e só deixarem os homens irem atrás disso? Como homem eu posso falar mal de homem, né? Eu falo que o médico do homem é o ginecologista da esposa, porque em geral é muito difícil a gente fazer o homem conseguir ir no médico. Então é muito comum elas pedirem exames para o marido, então na maior parte das vezes elas saem com o espermograma. Tá? A gente convida os maridos a participar para entender o processo, mas o mais comum é que a mulher faça todos os exames dela, eu peço o espermograma e só depois de todos os exames dela feito que ela consegue convencer o marido a fazer o exame dele. Perfeito. Gostei disso, porque o homem fica meio sem médico, né? E aí o médico da mulher acaba sendo o médico do casal. Doutor, vamos lá. Tem a infertilidade, então, que você também não tem causa aparente, né? E aí o casal faz todos os exames, tá tudo bem, tá tudo certo e mesmo assim tenta engravidar e o casal não consegue. E aí, chama como esse tipo de infertilidade? Justamente o nome é esse, se chama infertilidade sem causa aparente, por quê? Não é que não é infertilidade sem causa, é sem uma causa que nós conseguimos identificar pelos exames. Quando eu vou fazer investigação de infertilidade, né, eu vou encontrar 30% das vezes no homem, 30% das vezes um problema na mulher, 30% das vezes nos dois e em 10% das vezes eu não vou encontrar causa alguma. Isso significa o quê? Que não tem causa? Não, que os exames disponíveis para diagnósticos não conseguiram encontrar uma causa para eu indicar um tratamento. Quando eu entro em infertilidade sem causa aparente, o que vai acontecer? Eu vou guiar o meu tratamento pelo tempo da infertilidade. Até 2 anos de infertilidade, nós vamos tentar tratamentos mais simples. Em geral, depois de 2 anos de infertilidade, nós precisamos de tratamentos mais complexos. Por que eu vou indicar um tratamento mais complexo se eu não identifiquei a causa? Porque se fosse alguma coisa mais simples, em 2 anos eu acredito que o casal já teria engravidado sozinho. Por isso que se a pessoa tenta mais tempo e eu não identifiquei uma causa, eu preciso de um tratamento que pule mais etapas da natureza para conseguir dar uma chance maior de gravidez. Perfeito. Vou fazer a pergunta da telespectadora que mandou através das mensagens particulares e o nosso combinado é que eu não falo o nome, mas te ajudo falando a sua pergunta e o doutor ajuda dando essa orientação. Tenho 38 anos, tomo remédio para ansiedade e depressão. Pergunta se ela pode, né, se for o caso dela, fazer uma reprodução assistida utilizando esses remédios. Quando nós falamos de ansiedade e depressão, tá, existem diversos tipos de tratamento. Tá? Em geral, o tratamento mais efetivo é a combinação entre terapia e medicamento. Tá? Dentro dos medicamentos, existem medicamentos que podem ser usados por pessoas tentando engravidar, medicamentos que podem usar por pessoas que estão grávidas. Em geral, quando a pessoa toma algum tipo de medicamento,
Nós pedimos para conversar com o psiquiatra dela ou a pessoa que prescreveu esse medicamento para trocar com medicamentos que possam ser usados durante a gravidez. Esses medicamentos costumam demorar 1 a 2 meses para atingir o efeito máximo dele. Então, a gente prefere que já troque por um medicamento que ela possa manter durante a gestação. Perfeito. Então, é possível ter essa conversa e aí, sendo uma candidata, fazer algum tipo de técnica de reprodução, tudo bem. Para a gente finalizar a questão da infertilidade, você falou de 1 ano tentando. A princípio, os casais buscam o que é menos complexo primeiro. Então, de repente, até essa orientação para ele se enquadrar no casal tentante. Porque tem isso também, né? Tem a orientação de melhor dia. Como que isso funciona? Essa orientação mais básica, dizem até que muitos casais, após a primeira consulta com o especialista em reprodução humana, conseguem engravidar naturalmente. É muito comum ter casais que, durante o processo de investigação, acabem engravidando espontaneamente. Quando eu pego um casal, dificilmente eu posso falar que aquele casal é infértil, incapaz de conceber um filho. A maior parte das pessoas possui uma dificuldade. E o que significa isso? Que ela tem uma chance menor de engravidar por mês. Então, a primeira coisa que eu peço para todos os casais é que continuem tentando da maneira natural em casa. Porque é muito comum, durante a investigação, ou a pessoa faz um tratamento mais simples, não engravida nesse tratamento, porque os tratamentos trabalham por chance, depois engravida espontaneamente em casa. Então, sempre tem que continuar tentando em casa. Quanto a tentar em casa, o que é importante saber? O espermatozoide dura 48 horas dentro do corpo da mulher e o óvulo dura 24. Então, é essencial que o casal não se preocupe em calcular a fase fértil, porque para calcular a fase fértil, a única maneira que eu consigo fazer isso é com a mulher menstruou e a cada 2, 3 dias eu estou fazendo um ultrassom transvaginal de controle. É muito difícil saber o dia exato da fase fértil. E isso estressa o casal de uma maneira que, assim, hoje pode, hoje não pode. Isso acaba atrapalhando para engravidar. Se o casal tiver 2 relações separadas durante a semana, ele sempre vai estar tendo chance para engravidar, porque não importa se o óvulo ou o espermatozoide chegou depois, vai ter chance de engravidar. Perfeito. Do menos complexo ao mais complexo, o que você elegeria aqui, doutor, para a gente começar falando do que está disponível hoje da reprodução humana? Quando nós falamos em tratamento de infertilidade, o primeiro passo que nós tentamos fazer é assim, podemos tentar restaurar a fertilidade do casal? Por exemplo, existem causas, mulheres com problemas hormonais, que se elas corrigirem esse problema hormonal, elas voltam a menstruar, voltam a ovular e vão conseguir engravidar sozinha em casa. Tá? Às vezes um medicamento, alguma coisa que ela tome, seja possível fazer isso. Existem homens que têm problemas, por exemplo, a causa mais comum de infertilidade masculina é varicocele. O homem às vezes pode ter varicocele, ele opera da varicocele, volta a produzir normalmente espermatozoide e consegue engravidar em casa. Isso seria restaurar a fertilidade do casal. Esse é o que a gente sempre tenta. Nem sempre é possível restaurar a fertilidade. Quando nós não conseguimos restaurar a fertilidade, nós tentamos fazer os tratamentos das técnicas de reprodução assistida. O que são esses tratamentos? Nós temos os tratamentos de baixa complexidade, que seria o coito ou o namoro programado, e a inseminação intrauterina, e o tratamento de alta complexidade, que é a fertilização in vitro clássica e a fertilização in vitro associada à injeção do espermatozoide no óvulo, que é a ICSI. Perfeito. O doutor vai ter a oportunidade de explicar até esses mais complexos aqui. Eu sei que nessa subespecialidade aí da reprodução humana, vocês têm muitos congressos, né? Então, todo ano tem uma atualização e são explanados ali os números, estatísticas, enfim. E tudo que o paciente quer saber, né? Tudo que o casal quer saber é sempre a chance. Já já a gente fala como é que alinha a expectativa com a realidade ali, né? Se é considerado uma perda gestacional quando não tem a implantação e quando que você, como é que você prepara o organismo dessa mulher também, né? Que aí há acredito que deva ter um preparo. Telespectadora manda pergunta assim, doutor. Essa pergunta é muito comum, já recebi aqui várias. Tem o sangue A positivo e ele, o marido, O negativo. Isso interfere para engravidar? E aí eu acredito que o restante da pergunta dela que seja que faz já 2 anos que ela deve estar tentando. Bem, vamos começar por 2 anos. 2 anos tentando engravidar
tem alguma dificuldade, tá? Como a gente falou antes, passou de um ano, tem alguma coisa que possa estar atrapalhando, então eu sugiro procurar um especialista em fertilidade para investigar essa parte. Quanto à tipagem sanguínea, a tipagem sanguínea não atrapalha para engravidar e nem atrapalha os tratamentos de gravidez. De onde veio esse mito do tipo sanguíneo? Quando nós falamos de tipo sanguíneo, existem pessoas que são RH positivo e pessoas RH negativo. Quando a mulher ela é RH negativo, se ela tiver um filho com um homem RH positivo, quer dizer, a mulher é negativo e homem positivo, ela tem que tomar uma vacina durante a gestação e se o filho for RH positivo também, ela tem que tomar. Se a mulher é RH positivo, não tem problema nenhum. O problema é só mulher com RH negativo com homem positivo. E isso não é para engravidar, é um acompanhamento durante a gestação, que é uma coisa habitual para todo médico que faz pré-natal obstetra. Perfeito. Recebe pergunta aqui também sobre diminuição de fluxo menstrual, ali já próximo aos 35 anos, se isso poderia significar que a menopausa está chegando. Não, o fluxo menstrual não é uma questão ligada diretamente à menopausa. O que é a menopausa? Quando uma mulher fica um ano sem menstruar, nós vamos falar que aquela data, um ano atrás, foi a menopausa. A flutuação do fluxo menstrual pode estar associada a diversos fatores, tá? A alteração de peso, alteração de alimentação, estresse, e até problemas hormonais específicos, tá? A nossa preocupação é sempre com o aumento do fluxo menstrual, que a gente pensa em outras patologias, como pólipos, miomas e alterações uterinas, alterações estruturais. Mas, em geral, uma diminuição da menstruação pode estar associada a diversos fatores, na maior parte associados com a parte hormonal. Mulheres que têm miomas, já que você citou mioma, podem engravidar? Sim. Eu falo para minhas pacientes que mioma é igual pinta na pele. Toda mulher vai ter. A gente só vai se preocupar com mioma dependendo do tamanho e a localização que ele tiver. É muito comum que todas as mulheres tenham miomas. Mais de 70% das mulheres, em alguns estudos, vão ter miomas. A gente só vai se preocupar com alguns tipos específicos de miomas, que seriam os miomas submucosos, seriam os miomas que ficam dentro da cavidade, tá? Porque a maior parte dos miomas, eles ficam do lado de fora ou na parede do útero, tá? E mesmo assim, dependendo do tamanho. Perfeito. Rosângela está na linha, nossa telespectadora, fala conosco, tem pergunta para o doutor de São José dos Campos. Oi, Rosângela, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Obrigada, adoro esse programa, viu? Obrigada. Então, é o seguinte, eu tenho 44 anos e tenho 3 filhos e já tive 2 abortos. O último aborto vai fazer agora em junho desse ano, vai fazer 2 anos que eu tive, foi espontâneo. Eu gostaria de saber se, assim, eu tenho depois do aborto, eu não tomo nenhum remédio para não engravidar e até agora eu não consegui engravidar. E eu tenho também 2 cistos hemorrágicos e um mioma bem pequenininho, mas os cistos são pequenos ainda. Há possibilidade de engravidar, não há? O que houve será nesse espaço de tempo de quase 2 anos eu não consigo engravidar. Obrigada pela sua pergunta, Rosângela. Doutor, Rosângela tem 44 anos, 3 filhos, 2 abortos, sendo que o último faz 2 anos. Quer engravidar. Há possibilidade de engravidar espontaneamente? Quando nós falamos em chance de engravidar, tá? Isso é muito associado à idade. Em geral, vai começar a cair aos 35. Depois dos 40, a chance de engravidar diminui bastante e aumenta o risco de ter bebês com problemas genéticos do tipo cromossômico, tá? Por isso aumenta a taxa de abortamento depois dos 40 anos, tá? Isso é um aumento gradual, não é que tem uma idade, tipo, fez 35, começa a cair, e aos 40 diminui mais. Mas o que acaba acontecendo? Abortamento, tá? Não é a mesma coisa que dificuldade de engravidar. Às vezes as causas são as mesmas, tá? Mas no caso de ela ter tido 2 abortamentos, nós estamos falando de abortamento de repetição. Em geral, para a gente definir um abortamento de repetição, são 3 perdas. Mas é muito difícil a gente pegar uma mulher que teve 2 perdas e não começar a investigar. Então, ela precisa fazer uma investigação, procurar um especialista para fazer uma investigação específica sobre abortamentos. Só que o que acontece? Mais de 90% das causas de abortamento são genéticas. Significa que a mulher ou o homem tem um problema genético? Não, simplesmente significa que na hora da mulher produzir o óvulo e do homem produzir o espermatozoide, teve um problema na cópia. A gente tem que entender o óvulo e o espermatozoide como se fossem
uma biblioteca. A mulher tem a biblioteca dela, o homem tem a biblioteca dele. Quando eles vão fazer o óvulo, o espermatozoide, eles vão fazer uma cópia desse material deles. E às vezes nesse processo de cópia alguma informação é perdida. Por isso que a maior parte desses abortamentos são de questões genéticas. Não significa que o casal tem um problema, significa que na hora de copiar esse material genético ocorreu esse problema. E com o avançar da idade, a chance disso acontecer acaba aumentando. Tá? Então, o que eu sugiro é que procure um especialista para investigar causas de abortamento. Tá? E assim, é possível engravidar aos 44 anos. O que tem que ter bem ciente é que a chance diminui bastante, tá? E que a chance de ter um bebê com algum problema aumenta e a chance de ter complicações durante essa gravidez aumenta, porque o nosso objetivo não é engravidar, é ter um bebê saudável no colo. Então, até aí, a gente tem que passar bem pela gestação, tá? Então, são todas as coisas que devem ser consideradas nesse caso. Só o fator idade, então eu vou pegar só como exemplo aqui os 44 anos da nossa telespectadora. Só o fator idade transforma uma gestação numa gestação de risco? Sim, só o fator idade já transforma uma gestação em risco. Por quê? Com o avançar da idade, aumenta o risco de algumas complicações, como, por exemplo, pressão alta específica da gestação, que é a pré-eclâmpsia, e diabetes gestacional. São fatores que aumentam o risco para a mãe e para o bebê. Tá. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, você falou do mioma, recebi algumas perguntas aqui relacionado a miomas. Fez o ultrassom e detectou, laudou lá, e antes mesmo de voltar no médico, a paciente já abriu a internet, já pesquisou tudo. Dá para, então, dependendo do tipo, da localização, não fazer nada, só acompanhar. E aí, de repente, o exame foi feito naquela rotina de exames de planejamento familiar, então antes do casal começar a tentar, é possível ficar tranquilo, dependendo do tipo e da localização, e a conduta ser não fazer nada? Sim. Eu vou reiterar o meu exemplo de mioma como pinta na pele, tá? O mioma é uma característica muito comum à maior parte das mulheres. O fato de ter o mioma não torna aquela pessoa com risco aumentado para infertilidade, sangramento menstrual, abortamento ou outro tipo de coisas, tá? O que é importante saber? Passar num médico e esse médico, de acordo com o tipo de mioma, vai poder falar para essa pessoa se esse mioma é alguma coisa que precisa de um tratamento específico, tá? Ou se simplesmente com esse mioma é possível só acompanhar. Na grande maioria das vezes, quando se tem um mioma, a única coisa que precisa fazer é se acompanhar. E quando a gente fala acompanhar, é o acompanhamento de rotina habitual de toda mulher. Toda mulher, todo ano, precisa fazer o acompanhamento com o exame de Papa Nicolau, de rastreamento. Nós sugerimos também que faça o transvaginal para acompanhar, nesse caso, o mioma ou alguma alteração nos ovários, ultrassom de mama para buscar lesões benignas na mama, como, por exemplo, nódulos e cisto, ou, dependendo da idade da mulher, precisa fazer também a mamografia. A partir dos 35 aos 40, nós pedimos para que a mulher faça uma mamografia de rotina e depois dos 40 anos, anualmente precisa ser feito. Então, o fato de se ter um mioma, na grande maioria das vezes, não vai mudar a questão do que precisa ser feito. É importante que a maior parte das pacientes procuram o especialista como se o mioma fosse a causa. O mioma, como causa isolada de infertilidade, corresponde a menos de 2% dos casos. Então, não é uma coisa que preocupa muito a gente. Quando nós vamos fazer uma investigação de fertilidade, o que eu vou pedir para a mulher? Além desses exames de rotina habitual que eu pedi, do Papa Nicolau, os ultrassons, né? Nós vamos pedir também para fazer exames de sangue, especificamente para ver a função hormonal. Que tipo de exames de sangue? Vou pedir fazer exames de sangue colhidos, em geral, do 2º ao 4º dia após o início da menstruação. Com isso, eu vou conseguir saber como que é a função hormonal dessa mulher. No caso do homem, os exames podem ser colhidos em qualquer fase do mês. Para a mulher, o ciclo menstrual muda os hormônios. Então, conforme os hormônios são diferentes ao longo do ciclo menstrual, eu tenho que escolher uma fase específica para ter como parâmetro. Então, em geral, a mulher vai ter que colher essa função hormonal menstruada. Além da função hormonal, o que eu vou precisar também? De exames específicos para infertilidade. O que é o exame principal que eu vou precisar para infertilidade? A esterossalpingografia. O que é esse exame? É um exame para eu ver se as tubas da mulher estão entupidas, que é esse exame que eu já comentei sobre o fato de
ter infertilidade primária ou secundária. O que acaba acontecendo? Algumas mulheres têm um processo inflamatório no útero, né? E esse processo inflamatório do útero acaba entupindo a tuba uterina. O que é a tuba uterina? A conexão entre o útero e o ovário. Então, é preciso fazer esterossalpingografia para verificar isso. O que eu sugiro que faça, além da esterossalpingografia no caso da mulher? É possível, às vezes, fazer uma ressonância magnética para ver riscos de endometriose, que é uma doença muito comum, tá? Que está associada também a processos inflamatórios que entopem as tubas e a infertilidade, né? E, eventualmente, pode ser necessário também fazer um exame chamado esteroscopia, que entrar com uma câmera dentro do útero para ver se tem alguma coisa lá dentro que possa estar trabalhando. E onde nós indicamos a esteroscopia? Especificamente para esses casos onde o mioma ou o pólipo é no interior da cavidade. Esses são os casos que nós vamos se preocupar. Como eu falei, não é todo o mioma que eu vou me preocupar. Acabada a investigação da mulher, o que é preciso fazer também? Um exame para investigar o homem. Como é feita a investigação do homem? A investigação masculina é feita inicialmente com o espermograma. Na maior parte das vezes, nós pedimos para o homem também fazer um ultrassom Doppler dos testículos. Por quê? Esse Doppler dos testículos pode detectar varicocele. O que seria varicocele? Uma coisa específica para detectar a causa de infertilidade masculina. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente fala mais sobre esse exame, esterossalpingografia. A gente já ouviu aqui várias vezes, viu, doutora? A gente quer saber como ele é feito e se o ideal é esperar mesmo esse 1 ano antes dos 35 anos, né? 1 ano de tentativas e 6 meses depois dessa idade para fazer esse exame. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre infertilidade e reprodução assistida. Aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta. 0 Operadora 11 3337 5886. Meu convidado é o Dr. Gustavo Kroger. Ele é ginecologista também, especialista em reprodução humana e explica tudo para nós. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. A gente fala de infertilidade e muitas pessoas mandam perguntas super preocupadas, mas o que eu entendo aqui é que a infertilidade é uma condição e você pode mudar essa condição. De repente, você falou de várias situações, né? Hormonais, metabólicas, enfim, você muda isso e aí você se torna fértil novamente. Diferente de ser estéril. Sim, quando nós chamamos de estéril, estéril a gente praticamente não usa o termo estéril, tá? A gente usa o termo de esterilização. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o testículo, uma mulher que perdeu os óvulos, uma mulher que perdeu o útero. Isso seria uma condição de esterilidade, incapacidade de engravidar. Quando nós falamos em infertilidade, infertilidade é um conceito, podemos dizer até estatístico, matemático, uma chance reduzida. Infertilidade apenas significa uma fertilidade reduzida. Tá? Essa fertilidade pode ser tão reduzida que pode ser próxima ao zero ou pode ser discretamente reduzida que pode ser próxima ao normal. E de acordo com as chances dessa pessoa naturais do que ela vai ter em casa, é que nós vamos sugerir, às vezes, esperar mais. Uma pessoa com uma chance próxima ao natural, numa idade mais nova, pode às vezes até esperar um pouco mais para engravidar em casa, porque a chance que ela tem é muito próxima ao natural. Uma pessoa com uma idade mais avançada, que vai perdendo essa chance, às vezes para ela ter uma chance razoável, ela precisa de um tratamento de infertilidade, que daí nós caímos nas técnicas de fertilização assistida. Perfeito. Vou voltar daquele exame que você falou pra gente, tem um nome difícil, né? Esterossalpingografia, e a gente já até aprendeu a falar ele aqui, de tanto que os médicos falam sobre esse exame aí, nesse rastreio de buscar qual é o problema, né? Que o casal não consegue engravidar, um exame feito na mulher. Por que esse exame não tem uma fama boa? Dói? Assim, é um exame desconfortável, tá? A questão da dor, tá? É uma coisa muito individual. Algumas mulheres... Eu tenho pacientes que podem chorar para colher um exame de Papa Nicolau, que é um exame, teoricamente, mais tranquilo. E pessoas que fazem esse exame de esterossalpingografia e relatam que foi tranquilo, não tiveram queixas alguma, tá? Existem alguns cuidados, tá? A esterossalpingografia consiste em colocar a paciente em posição ginecológica, como se fosse colher um Papa Nicolau, e é introduzido um catéter, que é um canudinho, né? E esse
catéter vão injetar um contraste, que na maior parte das vezes é iodo, então é uma coisa que a pessoa tem que se atentar se ela é alérgica a iodo. E nesse contraste, ele vai fazer o trajeto que nós esperaremos que o esperma do parceiro teria fazendo, para saber se esse contraste ele sobe o útero e consegue atravessar as tubas, se elas vão estar entupidas ou não. O que é o problema de dor ou não? Alguns lugares, para fazer esse exame, vão usar uma pinça de Posey, que é uma pinça que belisca o colo do útero. Vão usar um catéter de aço inox para introduzir dentro do útero e não vão aquecer o contraste, tá? Normalmente, a maior parte dos lugares hoje já não usa mais essa pinça. Eles usam uma ventosa para segurar o colo do útero, colocam um catéter de silicone, que é mais confortável, e injetam um contraste aquecido, o que faz com que o exame se torne bem menos desconfortável. Perfeito. Então, tendo esse cuidado, até às vezes a escolha do lugar de fazer o exame, né? Sim. A questão do local de fazer o exame, esse é um exame que ele vai gerar, como resultado dele, uma chapa de raio-x. Nessa chapa vai ter o trajeto do contraste passando pelo interior do útero e pelas tubas. Então, na maior parte dos lugares, se a paciente trazer a chapa para o seu médico, um especialista de fertilidade, ele vai conseguir avaliar esse exame, tá? A grande questão que vai mudar na maior parte dos lugares é o conforto para a paciente. E também tem o seguinte, esse exame em geral é realizado por um médico, tá? Que vai fazer esse procedimento. Existem pessoas que são mais delicadas, pessoas que conseguem deixar a paciente mais tranquila. Uma paciente que está nervosa, não confia no profissional, ela fica mais tensa. Ela fica mais tensa, vai ficar mais desconfortável o exame. Com certeza. Vamos atender a telespectadora, está na linha Maria, fala conosco da cidade de Granja, no Ceará. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo ótimo. E você? Eu estou bem também. Seja bem-vinda à consulta ao doutor, fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Sim, boa tarde. É porque eu estou tentando engravidar há quase um ano, né? E minha menstruação não é regular. Eu tenho um filho de 9 anos, né? Aí já está com 8 meses que eu não estou mais tomando anticoncepcional, né? E aí minha menstruação também não é regular, né? E eu estou pensando o que está acontecendo. Quantos anos você tem, Maria? 25. 25. Obrigada pela sua pergunta. Um beijo para você, para a cidade de Granja, no Ceará. Maria tem 25 anos, um filho de 9. Já faz 8 meses que ela se considera, ela e o marido, tentantes. Tá angustiada. Assim, como nós falamos antes, com 25 anos, tá, nós podemos esperar até um ano para engravidar, que pode ser normal. Uma pessoa com 25 anos que não engravidou em até um ano, não quer dizer que ela tem algum problema. Significa simplesmente que ainda não teve tempo suficiente para acontecer. Aos 25 anos, né, nós esperamos que 90% vai engravidar no primeiro ano e dos 10% que sobraram, metade ainda engravida no segundo ano. Então, é uma situação que nós podemos esperar, às vezes, até mais que um ano. O fato de ela ter um filho e que ela parou o anticoncepcional 8, 9 meses e da outra vez engravidou mais rápido, não significa que agora ela tem algum problema. Claro, se chegar em um ano, o que nós recomendamos? Que procure um especialista em fertilidade para fazer exames de investigação específica. E provavelmente um exame que será indicado é essa questão da esterossalpingografia, que é uma causa muito comum de infertilidade secundária. Pessoas que tiveram filho e depois não conseguem ter. Em geral, ou vão ser problemas hormonais ou questões secundárias. É difícil aparecer um mioma, um útero que de uma hora para outra passe a atrapalhar, tá? Então, o que eu sugiro, por enquanto, é paciência e se depois de um ano não conseguir ter o objetivo de ter um filho, para procurar um especialista para investigação. Doutor, ciclos irregulares são motivos de preocupação aqui? Dificulta engravidar? Sim. O que acontece? O que é um ciclo irregular? Nós esperamos que o ciclo, a menstruação, ocorra entre 25 e 35 dias. Em geral, se a mulher está tendo uma menstruação entre 25 e 35 dias e habitualmente acontece nessa mesma faixa, nós vamos falar que ela tem uma menstruação regular. Na maior parte das pessoas que têm uma menstruação regular, 90% das vezes ela não vai ter nenhuma alteração hormonal. Pessoas com uma alteração menstrual são mais propensas a terem alterações hormonais. Por isso que nós nos preocupamos em saber sobre o ciclo menstrual,
tá? E uma coisa importante, o fato da pessoa ter o ciclo menstrual regular não quer dizer que ela está ovulando. Porque da mesma forma que eu posso ter um homem que tem ejaculação e não tem espermatozoide, eu posso ter uma mulher que tem menstruação regular e não está ovulando. Por isso que assim, mesmo tendo ciclo regular, nós vamos fazer uma investigação da parte hormonal para verificar a ovulação. A chance de ter um problema é menor, mas não quer dizer que não possa ser ali o problema. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Está na linha Ruth, fala conosco agora. Oi, Ruth, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Ruth, que fala de Bebedouro, interior de São Paulo. Ruth, pode fazer sua pergunta, fica à vontade. Eu, aproximadamente há uns anos para cá, eu fiz uma ressonância há uns anos e foi constado que eu tenho, suspeita mioma. E hoje eu tenho 43 anos e eu nunca engravidei, não tenho filhos. Então eu queria saber se isso interfere alguma coisa ou se tem algum problema em relação a esse problema que deu, essa alteração, né, que seria o mioma. E era essa pergunta que eu queria fazer ao doutor. Obrigada, Ruth. Um abraço para você e para o pessoal de Bebedouro. Doutor, depois dos 40 anos, quem ainda não tem filhos, precisa tomar uma decisão, uma atitude? É bom buscar fazer um rastreio, ver se já pode resolver algum problema para deixar a cena tranquila ali? A questão da idade, o que acontece? É uma questão estatística. Eu vou ter mulheres engravidando espontaneamente aos 45, aos 48, eventualmente até aos 50 anos. Mas isso é muito raro. O que eu posso sugerir como médico? A pessoa que passou dos 35, se ela quer ter um filho, que ela engravide o quanto antes, tá? Se ela não está com um parceiro, não está pensando em ter filhos nos próximos anos, o que é sugerido para as pessoas hoje? Usar o processo de congelamento de óvulos, para ter uma chance maior de engravidar no futuro. Porque, infelizmente, uma coisa que o médico não consegue modificar é a chance de funcionamento dos ovários. Então, o que ela comentou é a questão do mioma, tá? O mioma provavelmente não deve ser a causa da infertilidade ou não deve ser a causa isolada, como eu comentei antes. O mioma como causa isolada de fertilidade é menos de 2% de chance, tá? Então, se não engravidou até os 40 e poucos anos, é sugerido procurar um médico para investigar, porque depois eu não consigo dar nenhum medicamento para restaurar a chance dos ovários. A pessoa que tem uma baixa reserva ovariana, eu só consigo ir para outros tipos de tratamento, que seria uma fertilização in vitro usando embriões ou óvulos doados, se eu não conseguir captar os óvulos daquela paciente. Perfeito. Deixa eu ler a pergunta aqui da nossa telespectadora. Ela tem 44 anos, nunca engravidou, também não tem histórico de abortos. Ela já fez 3 fertilizações in vitro, não teve nem o beta positivo. Após várias cirurgias de mioma para retirada deles e também de esterossalpingografia que ela fez, ela conta que não tem endometriose, a trompa não estava obstruída. Conta pra gente que está muito insegura para fazer uma outra FIV, porque a reserva ovariana deu baixa. Ela tirou o DIU que estava usando por causa da última cirurgia. Enfim, disse que o mioma estava causando hemorragia, aí precisou interceder. Tudo resolvido. Conta que pergunta, né? Tem que voltar ao médico, refazer esse exame da reserva ovariana. E se ele disser que tem que fazer outra FIV? E se precisar optar pela doação de óvulos, né? Me ajude com informações sobre isso. O que acontece? Quando nós falamos de baixa reserva ovariana, é a chance da mulher responder a um tratamento de fertilização in vitro tendo óvulos, tá? A baixa reserva ovariana é mais comum após os 35 anos, tá? Mas vai ter pacientes com 30 anos que vão ter baixa reserva ovariana e pacientes com 40 anos que têm reserva ovariana normal, tá? Nós temos que separar a reserva ovariana, que é a quantidade de óvulos que eu consigo obter num tratamento, do que seria a qualidade do óvulo, tá? A reserva ovariana é uma coisa que eu não consigo mudar, tá? E nem a qualidade dos óvulos. Só que o que é fortemente associado à qualidade dos óvulos? A idade da mulher. Então, a questão não é tanto o problema de ter baixa reserva ovariana, tá? A questão é de estar com uma idade acima de 40 anos. Uma fertilização in vitro
aos 43 anos e acima dos 43, tem menos de 3% de chance de sucesso. Então, por mais que eu consiga 10 óvulos, que seria uma reserva ovariana normal, a chance de eu conseguir engravidar seria baixa. Então, é importante separar isso. Eu posso ter uma mulher com 30 anos que tenha um óvulo, que ela vai ter chance de engravidar de 50%, porque ela tem uma reserva baixa, mas uma qualidade boa, e uma mulher acima dos 40, que ela pode ter vários óvulos, mas tem uma qualidade baixa, o que vai dar uma chance baixa. Então, nesse caso, infelizmente, se tem uma baixa reserva ovariana e já está com uma idade acima dos 43, o que eu sugiro, para ter uma chance maior, seria fazer um tratamento de fertilização in vitro usando óvulo doado ou embrião doado. Para fazer tratamento com óvulo doado ou embrião doado, a doadora, a mulher, tem que ter menos de 35 anos, o que daria uma chance de sucesso de 50% e também diminuir a chance de ter bebê com alguma cromossomopatia, porque aos 40 anos nós vamos ter praticamente 10, 20% de chance de gravidez e uma chance de ter um bebê com problema de cromossômico de 1 a 2%, uma chance em 50, uma chance em 100. Uma mulher de 30 anos tem uma chance em 1000. Então, é importante só levar em consideração que o objetivo não é só engravidar. Você quer uma gravidez saudável e um bebê saudável depois. Então, é importante levar em consideração que, às vezes, para ter uma chance melhor, está usando o óvulo doado, para aumentar a taxa de sucesso e diminuir a chance de complicação na gravidez e com o bebê. Vamos atender telespectador, está na linha? Então, Josa fala conosco de Itapiúna, Ceará. Oi, Josa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Pode perguntar. Eu sou Josa. Eu sou casada, tenho 50 anos. Eu estou menstruando normalmente, né? Até dezembro. Eu menstruava normal. Estou com 12 semanas que minha menstruação não desce. Já fiz 3 exames e dá negativo. Só que eu fico com um enjoo enorme e minha barriga aumentando, né? Fiz uma ultrassom no início, logo quando faltou. Só que o doutor disse que eu não estava grávida, né? Só que minha menstruação não desce, eu menstruava bem irregular. Menstruava dia 20, todos dia 20. Era 20 e 21, 20 ou 21. E não está descendo, eu estou desesperada. Eu tenho 2 filhos, um de 29 e uma de 12. Tive 4 gestação, tive um ovo anebrionado, tive uma criança de 6 meses que veio a óbito. Depois tentei engravidar de novo, tive uma filha de 12, que já tem 12 anos agora, né? E agora estou nesse sufoco. Quantos anos você tem, Josa? 50. 50 anos. Obrigada pela sua pergunta, Josa. Doutor, o que dá para a gente explicar para a nossa telespectadora? Assim, a principal causa de atraso menstrual com aumento do volume abdominal, numa mulher em idade fértil, nós pensamos em gravidez. Mas claro que existem outras causas. Se fez o teste de gravidez e não está grávida, está com irregularidade menstrual, tem que procurar um médico para investigar. Tem outras causas que podem causar atraso menstrual e alteração do abdômen, enjoo. Então tem que procurar um médico para ser investigada. Não é gravidez, é outra coisa, tem que procurar para investigar e ter um tratamento específico para isso. Perfeito. Doutor, você falou de reserva ovariana. Como é que a gente... Tem exame para fazer? Sim, existem, na verdade, 2 maneiras principais que nós usamos para fazer a medida da reserva ovariana. Uma medida mais prática são exames hormonais. Basicamente, nós temos 2 tipos de exames que nós escolhemos. O FSH, que é um hormônio que é dosado do 2º ao 4º dia do ciclo menstrual. Então, provavelmente, a mulher vai estar colhendo esse exame ou menstruada ou logo após que ela acabou de menstruar, tá? Existe um hormônio chamado antimuleriano. Esse hormônio pode ser dosado em qualquer fase do mês. Qual que é a diferença? Em geral, o FSH é coberto pelos convênios. Tá? E é disponível na rede pública. O antimuleriano é um exame que não é coberto pelos convênios e não é disponível na rede pública na maior parte dos locais. E é um exame que... O que seria a vantagem dele? Que você pode ser feito em qualquer fase do mês e mesmo sob uso de um anticoncepcional, por exemplo, pílula, que no outro
No caso do FSH não é possível. Então, esse seria a dosagem hormonal. Um exame normal significa que não deve estar alterada, não é uma garantia. Vai ter pessoas que vão ter o exame normal e mesmo assim podem ter algum problema. E o que é outro exame? É um critério ultrassonográfico. Nós fazemos um ultrassom transvaginal na mulher e contamos os folículos antrais. O que seria isso? A mulher, para ovular, ela forma um cisto no ovário. Tá? Isso é uma coisa muito importante de ser falado, porque eu tenho muita paciente que me procura dizendo, eu tenho um cisto no ovário. Ter um cisto no ovário é um problema? Não é um problema necessariamente. O homem, para engravidar, ele ejacula. A mulher, para engravidar, ela ovula. O que é ovular? Formar um cisto no ovário. E antes desse cisto ter um tamanho de ovulação, ele é um cisto pequeno. Então, quando eu faço um ultrassom em determinada fase do ciclo menstrual, normalmente ao menstruar uns 20 dias depois, eu posso contar os cistos pequenos para falar da reserva ovariana da mulher. Então, vou ter um critério hormonal, exame de sangue, e um critério de exames de imagem ultrassonográfico. Com isso, eu posso estimar qual é a chance dessa mulher responder a um tratamento de infertilidade, que seria a reserva ovariana. Perfeito. O exame, esse antimileriano que você falou, ele vê quantidade, mas não qualidade. É isso? Todos esses exames que eu falei agora, o FSH, o antimoleriano e o critério do ultrassom, é para ver a quantidade de reserva ovariana. Aqui, quando a gente fala de reserva ovariana, eu estou falando de quantidade, o que é diferente da qualidade ovariana. O que influi na qualidade ovariana? Fatores, por exemplo, obesidade, cigarro, alguns medicamentos podem atrapalhar a qualidade ovariana e, principalmente, idade. Agora, mesmo as mulheres que, acima dos 35 anos, fizeram esse exame de sangue e tiveram um bom resultado de exame, e a mulher que com 25 anos fez o mesmo exame, deu a reserva um pouquinho menor, mesmo assim, tem vantagem a mulher mais jovem? Sim, é melhor um óvulo de uma mulher com 25 anos do que 10 óvulos com uma mulher de 45 anos. Por quê? Quando eu vou fazer um tratamento de fertilidade, tá? Eu vou precisar captar óvulos. Isso se tratando da fertilização in vitro, tá? Na fertilização in vitro, nós damos hormônio para a mulher e acompanhamos no ultrassom o crescimento desses cistos, desses folículos. Quando eles atingem determinado tamanho, é agendado num centro cirúrgico, acoplado a um laboratório de biologia, para fazer aspiração desses folículos. O que eu vou estar fazendo como médico? Eu vou estar aspirando o líquido desses cistos, esvaziando esses cistos. E nesse líquido eu vou fornecer em tubos de ensaio para o embriologista procurar os óvulos lá dentro. Tá? Quando ele pegar os óvulos, esse óvulo vai ser fertilizado com o espermatozoide do parceiro ou esperma de doador, dependendo do caso. O que acontece? Quando eu pego e fertilizo os óvulos, nem todo óvulo que eu obtive vai virar um embrião. Nem todo embrião que eu obtive vai se desenvolver bem ao ponto de eu conseguir transferir para dar uma gravidez. Tá? Então, em geral, eu espero que quanto mais óvulos eu tiver, mais material humano eu tenho para trabalhar para ter melhores embriões. Só que o que acontece? Uma paciente com 25 anos, a chance daquele óvulo virar um embrião bom é muito maior do que uma paciente aos 45. Então, às vezes, eu posso ter muitos óvulos, tá? Mas com rendimento muito baixo. Perfeito. Já fiz algumas anotações aqui para te perguntar daqui a pouquinho. Vou passar para a pergunta aqui da nossa telespectadora Benilza Ferreira. Ela diz, boa tarde. Doutor, conheço mulheres que tiveram filhos bem novas e os filhos nasceram com algum tipo de deficiência. Por que falam que a partir dos 40 anos o risco dos filhos nascerem com algum tipo de problema, especialmente aqui a questão dos cromossomos, né, é maior? Não é isso que vejo, queria entender. Sim, de fato, nós temos muito mais crianças com problemas nascidas com mulheres até os 35 anos do que de mulheres mais velhas. Eu tenho que separar uma coisa, que são números absolutos de proporção. Em números absolutos, eu tenho muito mais mulheres engravidando antes dos 35. De fato, mesmo elas tendo uma chance menor de ter filhos com problemas, vai existir na população mais crianças com problemas, filhas dessas mulheres. Mulheres mais velhas, elas têm um risco relativo maior de ter. O que acontece? Eu vou ter menos crianças, né, com essa... Como eu posso dizer? Vou ter menos mulheres tendo filhos com problemas, porque eu tenho menos mulheres engravidando, tá? Mas a chance de ter um problema é maior quando a idade avança. Mas em números absolutos, eu vou ter mais crianças, filhas de mulheres mais jovens. Perfeito. Os extremos, na verdade, são problemas, né? Ela falou aqui, mulheres bem jovens, ela não falou em que idade, mas a gestação
muito precoce também tem tantos problemas quanto a gestação lá à frente, né? O que acaba acontecendo? Em termos de chance de engravidar, ser muito precoce não vai mudar. Mas assim, apesar da puberdade da mulher acontecer aos 11, 12, 13, o início da puberdade da mulher é muito associado à alimentação. Mulheres que comem mais gordura vão ter a puberdade mais cedo. Tá? Não necessariamente, estruturalmente, a pessoa vai estar formada. E tem uma questão importante que é a questão psicológica. Mães mais jovens, mães adolescentes são mais inexperientes, tá? Então acabam tendo mais complicações na gravidez, como infecções, que são a principal causa de prematuridade. Então uma causa importante de prematuridade, bebês nascendo antes da hora, é mães mais jovens e infecções. Tá? Mas por uma questão de inexperiência. Mulheres com uma idade mais avançada vão ter um preparo melhor, então elas vão ter uma condição melhor de se cuidar. Claro, isso não é uma regra, isso é uma questão estatística que nós esperamos que a mulher com avançada idade ela se torne mais experiente e capaz de se cuidar melhor durante a gravidez. Perfeito. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, só dá uma pinceladinha para a gente, mas pode ser breve mesmo, porque recebi algumas perguntas sobre endometriose. Muitas mulheres dizendo que fizeram a cirurgia para retirada dos focos de endometriose quando houve necessidade. Nesse meio tempo, o médico já, se fosse o desejo, né, já ou usar um método de contraceptivo ou para esse casal já engravidar. E as mulheres ficaram em dúvidas. Mas eu não fiz a cirurgia, pode acontecer de novo? Pincela um pouquinho para a gente. O que é endometriose? Quando a mulher menstrua, ela não simplesmente sangra. Existe o descolamento do endométrio, que é a película que tem dentro do útero. Em algumas mulheres, esse endométrio que descama para fora, também por uma questão de menstruação retrógrada, que é a hipótese mais comum, gruda dentro da cavidade abdominal e acaba causando um processo inflamatório. Esse processo inflamatório atrapalha, de maneira geral, o processo de gravidez e normalmente está associado à infertilidade e à dor. A cirurgia consiste em remover essas lesões que estão proliferando dentro da cavidade abdominal. Quando eu removo essas lesões, eu diminuo o processo inflamatório e, com isso, eu permito que a mulher tenha uma chance melhor de engravidar. Mas então o que acontece? Se a pessoa quer engravidar, é melhor que ela engravide o quanto antes. Quando ela engravidar, ela vai ficar sem menstruar, não vai voltar a ter as lesões. Se ela não quer engravidar, é bom que ela use um método anticoncepcional que suprima a menstruação, porque se ela voltar a menstruar, essas lesões podem voltar a se formar. Por isso que é orientado ou que engravide ou que use algum método para suprimir a menstruação. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai ter a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre as técnicas de reprodução assistida. Até das mais complexas, como é que esse casal se prepara e como alinha expectativa nesse momento aí que é de grande ansiedade. Até já. Nós estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Gustavo Kroger. Ele é ginecologista, especialista em reprodução humana. Explica pra gente um pouquinho sobre a infertilidade e reprodução assistida. Aliás, nesse terceiro e último bloco, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essas técnicas de reprodução assistida e como é que elas são aplicadas, ali alinhar a expectativa. À frente aqui do Consulta ao Doutor, eu já tive a oportunidade de ler muitos relatos de pessoas que fizeram não 2, 3 FIVs, mas 7, 8 tentativas e só conseguiram depois de tantas outras. Então, a oportunidade de você, de repente, ligar para cá, fazer a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. Antes de voltar para a nossa conversa, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar uma super dica do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que acompanham o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui mais uma vez no Shopping do Povo com uma dica muito importante para vocês. Hoje eu quero falar para vocês de um livro que eu li, me ajudou muito e eu tenho certeza que também pode te ajudar, ou até mesmo para que você dê para alguém de presente, que com o livro você pode mudar a vida de alguém através da mensagem que é a Palavra de Deus. E o título deste livro já diz tudo. Não desista, a sua fé levará você à vitória. Então é isso que você tem que fazer. Se você está pensando em desistir, não desista, leia este livro que eu tenho certeza que vai te ajudar.
Para você adquirir este livro, venha até aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próxima à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, Denise. Essa foi a nossa dica de hoje. Continua com você. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para a minha conversa com o Dr. Gustavo Kroger e vou começar esse bloco com a pergunta da telespectadora. Ela conta que tem um histórico, ela tem 41 anos, 2 anos tentando engravidar, fez um exame de trompas, deu tudo ok, o marido dela também fez os exames dele, tá tudo ok. Aí o ano passado ela teve um pólipo, retirou, teve um cisto hemorrágico, aí ele também diluiu, agora tá tudo ok, a médica pediu para ela tomar um remédio. Aí, como eu não sei se é o nome comercial, eu acredito que seja para induzir a ovulação. Aí ela já terminou a segunda caixa, sabe que ela não pode passar de 5. Te pergunta, caso eu não consiga, qual a próxima etapa? Indução da ovulação é um dos tratamentos? Quando nós falamos de tratamento para engravidar, nós podemos, como falamos antes, restaurar a fertilidade. Quando não é possível, nós caímos nas técnicas de reprodução assistidas. Daí nós vamos ter baixa e alta complexidade. Baixa complexidade é o coito programado ou inseminação e alta complexidade é a fertilização. O que seria a indução da ovulação? Seria a forma de tratamento de induzir os ovários. Isso é comum a todos os tratamentos, mas o que diferencia? Quando eu pego uma mulher que ela possui apenas um problema ovariano, tá? O que é a indicação do coito programado? Uma mulher que não menstrua, não está ovulando, daí eu uso citrato de clomifeno ou outros medicamentos. O citrato de clomifeno é um comprimido via oral. E sim, nós não recomendamos fazer mais do que 5 a 6 ciclos de tratamento, tá? Em geral, se não funcionou em 3 ciclos, é difícil que funcione depois disso, tá? E o que ele faz? Ele aumenta a chance da pessoa ovular, só que ele tem um porém. Ao mesmo tempo que ele aumenta a chance de ovular, ele piora o endométrio, que é a película dentro do útero que recebe o embrião. Então, o uso dele não pode ser indiscriminado. É muito comum as pacientes terem uma dificuldade de engravidar, ou às vezes não estarem nem com uma dificuldade, elas não estão tentando há 1 ano e pedir, eu posso usar o indutor de ovulação? Indutor de ovulação, ele tem uma medicação específica, porque para pessoas que têm um problema de ovulação, ele ajuda mais do que atrapalha. Para quem não tem problema de ovulação, ele mais atrapalha do que ajuda, tá? É o que eu falo para minhas pacientes. Se você estiver gripada, você usar um remédio para gripe, ele te ajuda. Se você não estiver gripada e usar um remédio, você às vezes pode estar se fazendo mal. Então, não saia usando os medicamentos porque alguém usou, alguém fez aquilo e deu certo. E isso é muito comum no tratamento de fertilidade. As pessoas têm uma dificuldade, às vezes não procuram um especialista para serem orientadas e acabam tomando o medicamento de forma desordenada. Se por acaso não deu certo com o coito programado, que é induzir a ovulação e pedir para ter relações, tá? Nós podemos passar por uma inseminação ou fertilização in vitro. Isso vai depender da avaliação do casal. Quando que eu vou indicar um ou outro? Inseminação eu indico quando o espermograma do marido, do parceiro, tem alguma alteração. E nisso eu tenho um benefício em processar o esperma para introduzir o esperma processado dentro da mulher. Se o esperma do marido não está alterado, também não tem benefício em fazer isso. Quando eu tenho outros problemas, ou até pelo tempo de tentativa, daí nós caímos na questão da fertilização in vitro. Perfeito. Então, a inseminação ela é mais indicada para quando o fator é masculino. É isso? Sim. Nós temos fatores masculinos e femininos para indicar o tratamento. Muitas vezes nós encontramos os 2 fatores. Se o problema é exclusivamente ovulação, ou coito programado. Isso, claro, depende da idade da mulher. Em geral, depois dos 35, nós não usamos esses tratamentos de baixa complexidade, porque a taxa de sucesso deles é muito pequena. Se é um problema no espermograma, tá? Nós podemos fazer uma inseminação. Isso também depende da gravidade do problema. Um problema que vai ser usado na inseminação são problemas na concentração ou na movimentação dos espermatozoides, que quando eu coloco ele numa centrífuga, eu deixo eles mais concentrados e mais ágeis. Se for um problema no formato do espermatozoide, daí
eu tenho que usar um tratamento de alta complexidade, que é a fertilização in vitro com injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Significa, eu tenho que pegar o espermatozoide e injetar ele dentro do óvulo. Então, um fator masculino leve provavelmente pode se beneficiar de uma inseminação. Um fator masculino mais grave vai precisar de uma fertilização in vitro. Vamos falar da fertilização in vitro? Qual é o processo, doutor? O que você precisa? Porque eu sei que tem dia certo, né? Então, a mulher precisa estar atenta e disponível para ir ao consultório, de repente, para fazer essa coleta. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é essa rotina. O casal, então, que foi indicado e eles estão inclinados a fazer isso, decididos, na verdade, a fazer uma FIV. O que eu falo para minhas pacientes, tá? Quando eu vou fazer um tratamento de gravidez, eu não posso dar uma garantia de sucesso. Na melhor das hipóteses, eu posso oferecer uma chance maior do que ela teria em casa. Esse é o objetivo, a gente dá uma chance melhor do que ela teria em casa. E com isso eu vou me guiar para escolher os tratamentos. No caso da fertilização in vitro, é um tratamento complexo, tá? E que na melhor das hipóteses, uma mulher até os 35 anos vai dar de 40% a 50% de chance de engravidar. Então, o que é o objetivo? Não é tirar o tratamento da frente para fazer o mais rápido possível quando o casal decidir, sim dar a melhor chance para esse casal. Então, muitas vezes, entre o casal decidir que quer fazer o tratamento e começar o tratamento propriamente dito, pode demorar de 1 a 3 meses. Por quê? Primeiro, a mulher não pode estar com nenhum problema de saúde que eu precisa resolver antes de engravidar. Então, tem que ter um Papa Nicolau normal, não pode ter um problema no útero, não pode ter problemas como pressão alta descontrolada, hipotiroidismo. Ela tem que estar saudável. Se ela precisa fazer algum ajuste, eu tenho que fazer esse ajuste antes de começar o tratamento. Com ela estando saudável, sem nenhum problema que eu precise controlar de maneira diferente, eu tenho que acompanhar o ciclo de ovulação dela. Por que eu tenho que acompanhar? De um mês para o outro, às vezes o ovário, ele responde mais ou menos. Então, quando eu faço só um ultrassom, o que acontece? Eu tenho uma foto daquele ovário. Eu não sei se aquela foto corresponde ao melhor momento daquele ovário ou ao pior momento daquele ovário. Então, em geral, quando que eu vou ter que fazer isso? São 2 momentos que nós usamos para avaliar a reserva ovariana. Quando a mulher está menstruada, de 2 a 4 dias depois, sim, é menstruada. É uma coisa estranha porque nos exames de rotina não é feito ultrassom menstruado, mas todo o tratamento de gravidez começa com ultrassom com a mulher menstruada ou numa outra fase que é 20 dias depois, que seria depois da ovulação. Então, são essas fases que eu faço pelo menos uns 2 ultrassons para saber como que responde aquele ovário, que basicamente é para avaliar a reserva ovariana, com a contagem dos folículos antrais. Então, nisso, depende da fase que a mulher chegou e decidiu isso, pode demorar de 1 a 3 meses, porque às vezes posso encontrar cistos, outras coisas que precisam de tratamentos específicos. Está tudo bem, o ovário já está numa situação adequada para começar o tratamento, o que eu preciso fazer? Ela vai menstruar. Ela menstruando, eu vou começar a fazer um ultrassom para saber se está tudo certo novamente. Estando tudo certo, eu começo a dar medicamentos para estimular os ovários. O que é estimular? Para, ao invés de ela formar só um cisto de ovulação, ou 2, que é o que normalmente na natureza, que se desenvolvam de 10 a 20. Habitualmente, se desenvolvem de 8 a 12. Esse é o número que nós esperamos. E, nesse processo, ela vai tomando medicações injetáveis, que são medicações subcutâneas, como se fosse a insulina de diabético. E eu vou acompanhando no ultrassom. O primeiro ultrassom é 5 dias depois do primeiro, depois de 2 em 2 dias eu vou acompanhando. Esses cistos atingiram 14 milímetros, eu tenho que dar outra medicação. Para quê? Para que esses óvulos não ovulem, como acontece na natureza, eu perderia os óvulos, porque eu tenho que aspirar os óvulos, eu não posso deixar eles ovularem. Quando continuo dando os medicamentos para estimular, daí dando o medicamento para bloquear e acompanhando no ultrassom. Daí o que eu vou fazer? Eu vou dar um medicamento para terminar de amadurecer os óvulos. E daí, de 34 a 36 horas depois desse medicamento, o médico, o parceiro e a paciente tem que ir num laboratório de fertilização in vitro, vai ser aspirado os óvulos da paciente, tá? E no mesmo dia, o marido ou o parceiro colhe o esperma, tá? Para fazer a fertilização. E daí vai ter a transferência embrionária, que pode ser de 2 a 5 dias depois, dependendo do caso. Queria saber sobre a transferência embrionária. Quando é que é transferido e como que você escolhe o casal que você transfere com menos dias de laboratório, né? E o que chega a blastocista, que é no dia 5, né? Quantos embriões e quando é uma coisa muito debatida na literatura hoje. Vamos começar pelo quantos, tá? Por lei, até os 35 anos eu posso transferir 2, dos 35 aos 39, 3, acima dos 39, 4. Habitualmente, não se transfere mais que 2.
transferir mais que 2 embriões não aumenta a taxa de sucesso, só aumenta a taxa de gravidez múltiplas, gêmeos e trigêmeos, o que é uma coisa perigosa, porque nós nos preocupamos com um bebê saudável no colo. É mais fácil você ter um bebê saudável no colo engravidando de 1 do que de 2, porque gestações gemelares têm 6 vezes ou mais riscos de ter complicações. Então, a escolha de 1 ou 2, em geral, é uma conversa que você tem com o casal. Tem mulheres que elas não suportam uma gravidez gemelar, então só vai ser colocado 1. Tem casais que não aceitam ter gêmeos, só vai ser colocado 1. Né? Daí, quando que vai ser feita a transferência? O melhor lugar para os embriões é dentro da barriga, no útero da mulher. O laboratório, por mais controlado que seja, ele nunca vai conseguir replicar perfeitamente as condições do corpo humano, tá? Então, quando o embrião está no laboratório, é uma prova de esforço. Se eu tenho mais embriões, o que eu preciso fazer? Eu deixo eles mais tempo no laboratório para saber quais embriões são mais resistentes para poder escolher. Se eu tenho menos embriões, não faz sentido eu ficar tentando segurar mais tempo. Claro que, em geral, se eu puder levar o embrião até o 5º dia, que seria o estágio de blastocisto, a chance de gravidez é melhor. Por quê? Até o 3º dia, apenas o material genético da mulher está em funcionamento. Depois do 3º dia, existe o funcionamento, uma combinação do material genético da mulher com o material genético do espermatozoide fornecido pelo homem. Então, o que acontece? Quando eu estou transferindo o embrião do 5º dia, é um embrião que eu tenho mais dados. Então, a chance de gravidez provavelmente deve ser melhor. Tá? Quando eu estou transferindo o embrião mais precoce, eu não sei se esse embrião chegaria em 5º dia, então a chance de engravidez é menor. Então, se eu tenho mais embriões, óbvio que eu vou preferir esperar mais tempo. Se eu tenho menos embriões, eu não tenho necessidade de esperar tanto. Eventualmente, se eu tenho um fator masculino, me interessa, às vezes, mesmo tendo poucos embriões, levar para mais tempo. Por quê? Porque eu sei que se um embrião não chegar ao 5º dia com fator masculino, provavelmente seria um embrião que não daria em gravidez. E às vezes eu já consigo falar para a mulher, não deu certo por causa disso. Do que esperar, empurrar a expectativa por mais 10, 12 dias, que é um estresse para a mulher toda vez que ela está fazendo o tratamento, saber se vai dar certo ou não. Então, quanto mais cedo eu conseguir passar essa informação de sucesso, melhor. Quando é que faz o exame para saber se está grávida ou não? Isso vai depender de quando eu transferir, tá? O embrião. Em geral, por exemplo, no caso de um coito programado, que eu vou falar para a pessoa ter relação em tal determinado dia, numa inseminação, que em vez de pedir para ter relação naquele dia, fiz a inseminação, eu vou pedir 14, 15 dias depois para fazer um teste de gravidez. E daí o que acontece? Se eu ficar com o embrião 2 dias no laboratório, eu vou pedir para fazer o teste em 13 dias. Perfeito. Se eu ficar com o embrião 5 dias no laboratório, em 10 para 11 dias. Perfeito. Doutor, nosso tempo está acabando, eu vou passar os contatos, aí se der tempo ainda faço mais uma perguntinha para o doutor. www.espaçomãe, sem o tio.com.br, Spaco a mãe, é isso? Ah, tá. espaçoamãe.com.br, não tem cedilha, também não tem tio. E o telefone é 11 4195 1515, 4195 1515. Para encerrar, doutor, recebi várias perguntas aqui das pessoas querendo saber se precisa necessariamente transferir 2 embriões quando faz a FIV. Então, não, se o casal não quer nem pensar em ter gêmeos, não é obrigado colocar 2 ou mais, né? Não. Preferencialmente, o ideal seria sempre colocar um embrião, porque o que acontece? Eu colocando um embrião, a pessoa engravidando, eu tenho no máximo 2% de chance de ter gêmeos, porque não esqueça que esses embriões podem quebrar no meio e dar aqueles gêmeos idênticos. Quando eu coloco 2 embriões, se a pessoa engravidou, ela tem 20% de chance de ter gêmeos, né? E 2% de chance de ter trigêmeos. Então, o ideal é sempre colocar um. Mas nós entendemos que quando você reduz de 2 para 1 embrião, reduz um pouco a taxa de sucesso. E alguns casais optam por colocar 2 para ter uma taxa de sucesso maior. Tá? Mas, claro, se eu colocar um embrião e depois outro, daria a mesma chance, até mais do que eu colocar 2 de uma vez. Mas isso é uma escolha que cabe ao casal discutir com o seu médico. E ainda colocando um só, você tem a chance ainda dele se multiplicar e você ter gêmeos, né? Sim, então isso é uma coisa que preocupa. Gêmeos já é uma gravidez bem complicada, trigêmeos é bem mais. Então, como eu sempre falo, o objetivo não é quantos embriões estão na barriga, e sim quantos a gente vai ter saudável no colo. Então, um embrião na barriga, muito mais chance de ter um bebê saudável no colo.
Doutor, obrigada por ter vindo, adorei te receber aqui. Volte outras vezes, não demore tanto a voltar, porque dessa vez passou um tempão sem vir aqui ao programa. Venha outras vezes, adoro falar sobre esse assunto. Então ficam aí os contatos do doutor. Bom fim de tarde, viu? Muito obrigado de novo pelo convite, é sempre um prazer aqui estar com vocês. Obrigada, doutor. Obrigada a você que escolhe aprender conosco aqui, sempre juntos, sempre ao vivo, a partir das 3h35 da tarde no Consulta ao Doutor. Fiquem com Deus, te vejo amanhã. Tchau!